Números capítulo 15. O desígnio e as promessas de Deus são imutáveis. As palavras com que começa este capítulo são particularmente notáveis, quando comparadas com o conteúdo do capítulo 14. Naquele tudo parecia escuro e sem esperança. Moisés teve que dizer ao povo: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. E, além disso, o Senhor havia lhes dito: e assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, e não entrareis na terra, a qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, e quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Isto quanto ao capítulo 14. Mas apenas abrimos o capítulo que está diante de nós, lemos, como se nada tivesse acontecido, e como se tudo estivesse tão calmo, certo e brilhante quanto só Deus o podia fazer. Palavras como estas: depois, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dizeis, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, etc. Esta é uma das passagens mais notáveis deste livro admirável. Na realidade, não há em todo este livro uma passagem tão característica não só de Números, mas do conjunto do volume de Deus. Quando lemos a sentença solene: não entrareis na terra, qual é a lição que ela nos dá? A lição, que somos tão tardios em aprender, da completa indignidade do homem. Toda a carne é como a erva. E, por outro lado, quando lemos palavras tais como estas: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, qual é a lição preciosa que elas nos dão? Seguramente esta, que a salvação é do Senhor. Numa aprendemos o fracasso do homem, na outra a fidelidade de Deus. Se encararmos o assunto do ponto de vista humano, a sentença é: e não entrareis na terra. Mas se encararmos a questão do ponto de vista de Deus, podemos inventar a frase e dizer: indubitavelmente, entrareis. Assim é na cena que se desenvolve agora ante os nossos olhos, e assim é em todo o volume de inspiração, do princípio ao fim. O homem fracassa, mas Deus é fiel. O homem deita tudo a perder, mas Deus restaura tudo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Necessitaremos de percorrer todo o cânone inspirado a fim de ilustrarmos isto? Deveremos remeter o amigo para a história de Adão no paraíso? Ou a história de Noé, depois do dilúvio? Ou a história de Israel no deserto? Israel na terra de Canaã? Israel debaixo lei? Israel sob o cerimonial levítico? Deter-nos-emos na exposição do fracasso do homem no serviço profético, sacerdotal ou real? Exporemos o fracasso da igreja professante como vaso responsável na terral não faltou o homem sempre e em tudo? Assim é. Este é um dos lados do quadro, o lado sombrio e humilhante. Porém, bendito seja Deus, há também o lado animador e brilhante: se há o não entrareis, há também o indubitavelmente entrareis. E por quê? Porque Cristo entrou em cena, e nele tudo está infalivelmente assegurado para a glória de Deus e bênção eterna do homem. E o propósito de Deus constituir Cristo como cabeça sobre todas as coisas. Não há coisa alguma em que o primeiro homem tenha faltado que o segundo homem não restaure. Tudo está estabelecido sobre uma nova base em Cristo. Ele é a cabeça da nova criação, o herdeiro de todas as promessas feitas a Abraão, a Isaque, e a Jacó, a respeito da terra, herdeiro de todas as promessas feitas a Davi a respeito do trono. O governo estará sobre os seus ombros. Ele levará a glória. E o profeta, sacerdote e rei. Numa palavra, Cristo restaura tudo que Adão perdeu, e traz ainda muito mais além do que Adão teve. Por isso, quando olhamos para o primeiro Adão e as suas obras, onde quer que seja, a sentença é: não entrareis, não permanecereis no paraíso, não retereis o governo, não herdareis as promessas, não entrareis na terra, não ocupareis o trono, não entrareis no reino. Mas por outro lado, quando consideramos o último Adão e os seus atos onde quer que seja, tudo é gloriosamente invertido, o não tem ser para sempre suprimido da expressão,
Porque em Cristo Jesus quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, segundo Coríntios 1 verso 20. Não existe não quando se trata de Cristo. Tudo é sim, tudo está divinamente estabelecido e arrumado, e porque é assim, Deus pôs o seu selo, o selo do seu Espírito, que todos os crentes agora possuem. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, segundo Coríntios 1 versos 19 a 22. Assim, pois, as primeiras linhas do capítulo 15 de Números devem ser lidas à luz de todo o livro de Deus. Faz parte de toda a história dos caminhos de Deus com o homem neste mundo. Israel tinha perdido todo o direito à terra. Nada merecia melhor do que caíssem os seus cadáveres no deserto. E todavia tal é a grande e preciosa graça de Deus que ele pôde falar-lhes da sua entrada na terra e dar-lhes instrução quanto aos seus caminhos e obras nela. Nada pode ser mais abençoado e mais certo do que tudo isto. Deus sobrepõe-se a todas as faltas e pecado do homem. E inteiramente impossível que uma simples promessa de Deus não seja cumprida. Seria possível que a conduta dos descendentes de Abraão no deserto frustrasse os propósitos eternos de Deus ou impedisse o cumprimento das promessas absolutas e incondicionais feitas aos pais? Impossível, e, portanto, se a geração que saiu do Egito recusou entrar em Canaã, o Senhor podia suscitar até das próprias pedras uma descendência aquele em favor do qual a sua promessa deveria ter o seu cumprimento. Isto facilita a explicação da expressão com que abre o nosso capítulo, que, com beleza e força notáveis, segue as cenas humilhantes do capítulo 14. Neste último, o sol de Israel parece pôr-se no meio de nuvens sombrias e ameaçadoras, mas naquele levanta-se com sereno esplendor, revelando e confirmando essa grande verdade que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11 verso 29. Deus nunca se arrepende dos seus dons ou da sua vocação, e, por isso ainda que uma geração incrédula pudesse murmurar e rebelar-se milhares de vezes, ele cumprirá o que tem prometido. Eis aqui o lugar divino de repouso da fé em todo o tempo e o porto de abrigo certo e seguro para a alma no meio do naufrágio de todos os projetos e de todas as empresas humanas. Tudo se desfaz em pedaços nas mãos do homem, mas Deus permanece em Cristo. Coloque-se o homem uma e outra vez nas circunstâncias mais favoráveis e é certo cair em falência, mas Deus levantou o Cristo em ressurreição e todos os que creem nele são colocados sobre uma base inteiramente nova, são associados com o chefe ressuscitado e glorificado e assim permanecem para sempre. Esta maravilhosa associação nunca poderá ser dissolvida. Tudo está posto sobre uma base que nenhum poder da terra ou do inferno poderá jamais tocar. Amigo, compreendes tu a aplicação de tudo isto a ti próprio? Tens descoberto, à luz da presença de Deus, que és na realidade um fracassado, que naufragaste em tudo, que não tens nenhuma escusa e tens sido induzido a fazer a aplicação pessoal dessas duas frases sobre as quais nos havemos detido, a saber, não entrareis, e certamente entrareis? Tens aprendido a força destas palavras para a tua perda, e te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Em suma, já vieste a Jesus como um pecador perdido, culpado, rebelde, e já encontraste a redenção, o perdão e a paz em ele? Detente, prezado amigo, e considera seriamente estas coisas. Não podemos olvidar o fato importante que temos mais alguma coisa a fazer do que escrever estudos sobre o livro de Números. Temos de pensar na alma do amigo. Temos um dos mais solenes deveres a cumprir diante dele. E por isso é que, de vez em quando, nos sentimos constrangidos a abandonar, por um momento, as páginas sobre as quais meditamos para fazer um apelo ao coração e à consciência do amigo, e para lhe rogar, encarecidamente, que, se ainda não está convertido, e está indeciso, ponha de parte o livro e considere a grande questão do seu estado presente e do seu destino eterno. Em comparação com ele, todas as outras questões resultam insignificantes. Que são todos os planos e empresas que começam,
continuam e acabam no tempo, quando comparados com a eternidade e a salvação da sua alma imortal. São como o pó de uma balança. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se tivesseis a fortuna de um Rothschild, o rei do dinheiro, se ocupasseis o pináculo da fama literária ou da ambição política, se o vosso nome fosse adornado com as honras que as universidades deste mundo podem outorgar, se a vossa testa estivesse coroada com os louros e o vosso peito coberto com as medalhas de 100 vitórias, que vos aproveitaria tudo isso? Tereis de deixar tudo, tereis de passar através do arco estreito do tempo para o oceano incomensurável da eternidade. Homens de riqueza principesca, homens de fama literária, homens que têm por seu poder intelectual ascendido à mais alta administração, homens que têm tido milhares suspensos das palavras dos seus lábios, que têm escalado o ponto mais elevado da esfera naval, militar e distinção forense, têm passado para a eternidade e a pavorosa pergunta quanto aos tais, e onde está a alma? Prezado amigo, rogamos-te, com os mais ponderados argumentos que podem, de algum modo, ser apresentados à alma do homem, que não deixes este assunto sem ter chegado a uma justa conclusão. Pelo grande amor de Deus, pela cruz e paixão de Cristo, pelo poderoso testemunho do Espírito Santo, solenidade terrível de uma eternidade limitada, pelo valor inefável da tua alma imortal, por todos os gozos do céu e os horrores do inferno, por estes 7 poderosos argumentos, te rogamos que, neste momento, venhas a Jesus. Não demores. Não raciocines. Não argumentes. Mas vem agora, tal como estás, com todos os teus pecados, com toda a tua miséria, com a tua dissipada vida, com o teu relato terrível de misericórdias desprezadas, vantagens de que tens abusado, oportunidades perdidas, a Jesus, que está, de braços abertos e coração cheio de amor pronto a receber-te, e quer te mostrar as suas feridas que atestam a realidade da sua morte expiatória sobre a cruz e te convida a pôres em ele toda a tua confiança e garante que, se o fizeres, nunca serás confundido. Que o Espírito de Deus abra o teu coração neste momento para compreenderes este apelo e te não dê repouso até estares verdadeiramente convertido a Cristo, reconciliado com Deus e selado com o Espírito Santo da promessa. A graça para Israel e para o estrangeiro. Voltemos agora, por um momento, ao nosso capítulo. Nada pode ser tão agradável como o quadro aqui apresentado. Nele temos votos, ofertas voluntárias, sacrifícios pacíficos, e o vinho do reinado, tudo baseado sobre a graça soberana que brilha no próprio primeiro versículo. É um belo espécime, um formoso símbolo do futuro e da condição de Israel. Lembra-nos as visões maravilhosas com que termina o livro do profeta Ezequiel. A incredulidade, as murmurações, as rebeliões, são todas passadas e esquecidas. Deus retirar-se-á os seus eternos conselhos, e desde ali olha para o tempo em que o seu povo trará uma oferta de justiça e lhe pagará os seus votos e do modo como o gozo do seu reino encherá os seus corações para sempre. Versículos 3 a 13. Mas há um traço notável neste capítulo, e esse é o lugar que ocupa o estrangeiro. E o mais completamente característico. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Versículos 14 a 16. Que lugar para o estrangeiro! Que lição para Israel! Que permanente testemunho nas páginas do seu tão alardeado Moisés! O estrangeiro é posto ao mesmo nível de Israel. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Em Êxodo 12 verso 48 lemos, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e, então, chegará a celebrá-la. Mas em Números 15, não se faz nenhuma alusão à circuncisão. E por quê? E por que um tal ponto pode jamais ser posto de parte? Não, porém, nós cremos que a omissão aqui está cheia de significado.
Israel tinha perdido o direito a tudo. A geração rebelde tinha de ser posta de parte e cerceada, mas o propósito eterno da graça de Deus tem de permanecer, e todas as suas promessas hão de realizar-se. Todo Israel será salvo, possuirá a terra, oferecerão ofertas puras, pagarão votos, e saborearão o gozo do reino. Sobre que princípio? Sobre o princípio da graça soberana. Pois bem, é sobre o mesmíssimo princípio que o estrangeiro é introduzido, e não apenas introduzido, mas como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Quer o judeu contender por isto? Que estude Números 13 e 14. E depois de ter recebido no recôndito da sua alma salutar a lição, que medite o capítulo 15, estamos certos de que não procurará expulsar o estrangeiro do mesmo nível, pois estará pronto a confessar que ele mesmo é devedor à graça e a reconhecer que a mesma misericórdia que o alcançou pode também alcançar o estrangeiro, e então se regozijará de ir em companhia do estrangeiro para beber na fonte da salvação aberta pela graça soberana do Deus de Jacó. Não nos faz lembrar forçosamente o ensino desta parte do nosso livro aquela parte admirável da verdade dispensacional de Romanos 9 a 11, especialmente a sua magnífica conclusão? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós, estrangeiros, também, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas, agora, alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, alcançarem misericórdia como o estrangeiro. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, judeus e gentios, Israel e o estrangeiro. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou ruim foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11 versos 29 a 36. Nos versículos 22 a 31 do nosso capítulo temos instruções acerca dos pecados de ignorância e pecados de insolência, uma distinção muito séria e importante. Para os primeiros é feita ampla provisão na bondade e misericórdia de Deus. A morte de Cristo é apresentada nesta parte do capítulo nos seus dois grandes aspectos, isto é, o holocausto e a expiação do pecado, e isto é, o seu aspecto quanto a Deus e o seu aspecto quanto a nós, e temos também o grande valor, a fragrância, e o gozo da sua perfeita vida e serviço, como homem neste mundo, simbolizados pelo sacrifício pacífico e a oferta de manjares. No holocausto vemos a expiação cumprida segundo a medida da consagração de Cristo a Deus e do deleite de Deus em ele. Na expiação do pecado vemos a expiação efetuada segundo a medida das necessidades do pecador e a aversão que Deus tem ao pecado. As duas ofertas, tomadas em conjunto, apresentam a morte expiatória de Cristo em toda a sua plenitude. Então, na oferta de manjares, temos a vida perfeita de Cristo e a realidade da sua natureza humana manifestadas em todos os pormenores da sua carreira e serviço neste mundo. Enquanto que a oferta de libação simboliza o completo abandono e de si mesmo a Deus. O pecado por erro ou por ignorância. Não trataremos por agora aqui da instrução maravilhosa contida nas diferentes classes de sacrifícios apresentados nesta passagem. Remetemos o amigo que quiser estudar o assunto mais a fundo para estudos sobre o livro de Levítico. Expomos aqui apenas, da maneira mais sucinta, o que cremos ser o principal significado de cada oferta, pois entrar em pormenores seria apenas repetir o que já temos escrito. Acrescentaremos apenas que os direitos de Deus exigem que se tome conhecimento dos pecados por ignorância. Podíamos estar dispostos a dizer ou ao menos pensar que tais pecados deviam ser passados por alto. Mas Deus não pensa assim. A sua santidade não pode ser reduzida à medida da nossa inteligência. A graça fez provisão para os pecados de ignorância, mas a santidade exige que tais pecados sejam julgados e confessados. Todo o coração sincero bendirá a Deus por isto.
Porque o que seria de nós se a provisão da aça divina não fosse adequada para satisfazer os direitos da santidade divinal, e adequada não seria seguramente se não fosse muito além do alcance da nossa inteligência. E não obstante, ainda que tudo isto seja geralmente admitido, é muito triste ouvir por vezes cristãos professantes desculparem-se com a ignorância e servirem-se dela para justificar a infidelidade e o erro. Porém, em tais casos, pode-se, muitas vezes, fazer formalmente a pergunta: por que somos ignorantes a respeito de qualquer ponto de conduta ou dos direitos que Cristo tem sobre nós? Suponhamos que se apresenta um caso que requer um juízo positivo e exige uma certa linha de ação, alegamos ignorância. Está isto certo? Servirá de alguma coisa? Atenuará a nossa responsabilidade? Deus consentirá que nos descarreguemos assim da nossa responsabilidade? Não, amigo, podemos estar certos de que isto de nada servirá. Por que somos ignorantes? Temos empregado todas as nossas energias, todos os meios possíveis, e temos feito todos os esforços possíveis, para chegar da questão e tirar uma conclusão justa? Recordemos que os direitos da verdade e da santidade exigem tudo isto de nós, não podemos estar satisfeitos com nada menos. Não podemos deixar de admitir que, se fosse uma questão em que estivessem envolvidos, fosse em que medida fosse, os nossos interesses, o nosso monte, a nossa reputação, a nossa propriedade, não deixaríamos de remover todas as dificuldades para entrarmos na posse de todos os fatos sobre o caso. Não alegraríamos ignorância em tais casos. Se fosse necessário ter informações, nós as teríamos. Faríamos todo o possível para conhecer todos os pormenores, os prós e os contras da questão, a fim de podermos formar um juízo seguro sobre ela. Não é assim, prezado amigo? Pois bem, por que alegramos então ignorância quando os direitos de Cristo estão em causa, e não será isto uma prova de que, enquanto somos ligeiros, zelosos, enérgicos e ativos, quando se trata dos interesses do ego, somos indiferentes, indolentes, negligentes, quando se trata de Cristo? Infelizmente esta é a verdade clara e humilhante. Possamos nós sentir humilhação com o seu conhecimento. Que o Espírito Santo nos faça mais zelosos nas coisas que dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo. Que o ego e os seus interesses diminuam e que Cristo e os seus interesses aumentem dia a dia na nossa apreciação. E possamos nós ao menos reconhecer cordialmente a nossa santa responsabilidade de entrarmos diretamente em toda a questão em que a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estiver envolvida, ainda que seja no mínimo, embora possamos falhar praticamente nas nossas próprias diligências. Não nos arrisquemos nunca a falar, a pensar, ou a atuar, como se pensássemos que qualquer coisa que lhe diz respeito fosse um assunto indiferente para nós. Que Deus, em sua misericórdia, nos guarde de tal. Consideremos tudo que meramente nos diz respeito como se não fosse comparativamente essencial, mas o interesse de Cristo como sendo da máxima autoridade. Dissemos assim o bastante quanto ao assunto de ignorância, no sentido da nossa responsabilidade ante a verdade de Deus e a alma do amigo. Sentimos a sua imensa importância. Cremos que alegamos muitas vezes ignorância, quando o verdadeiro termo a usar seria indiferença. Isto é muito triste. Com certeza, se o nosso Deus, em sua infinita bondade, tem feito ampla provisão até para os pecados de ignorância, isso não é uma razão para nos abrigarmos friamente atrás da desculpa de ignorância, quando existe ao nosso alcance a mais abundante informação, se tivermos somente a energia de nos servirmos dela. Não nos teríamos alargado talvez tão extensivamente sobre este ponto, se não fosse a convicção de que, cada dia, se torna mais forte na alma, de que temos chegado a um momento grave da nossa história como cristãos. Não somos dados a murmurações. Não temos nenhuma simpatia por elas. Cremos que é nosso privilégio estarmos cheios da mais alegre confiança e termos os nossos corações e espíritos protegidos pela paz de Deus, que excede todo o entendimento. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, segundo Timóteo 1:7. O pecado voluntarioso. Mas é impossível fecharmos os olhos ao fato aterrador que os direitos de Cristo, o valor da verdade,
a autoridade da Escritura Sagrada, estão sendo postos de lado cada vez mais, cada dia, cada semana e cada ano. Cremos que nos aproximamos de um momento em que haverá tolerância para tudo exceto para a verdade de Deus. Convém, portanto, velar cuidadosamente para que a palavra de Deus tenha o seu próprio lugar no coração, e para que a consciência seja governada em tudo pela sua santa autoridade. Uma consciência sensível é um tesouro preciosíssimo para trazermos conosco, dia a dia, uma consciência que sempre dá uma verdadeira resposta à ação da palavra de Deus, que se curva, sem hesitação, às suas simples indicações. Quando a consciência está em bom estado, há sempre um poder regulador com que atuar sobre o curso prático e o nosso caráter. A consciência pode ser comparada ao regulador de um relógio. Pode acontecer que os ponteiros do relógio estejam errados, mas enquanto o regulador tiver poder sobre a mola, haverá sempre meio de corrigir os ponteiros. Se esse poder deixa de existir, todo o relógio se torna inútil. Assim é com a consciência. Enquanto permanece fiel ao contato da Escritura, aplicado pelo Espírito Santo, há sempre um poder regulador, seguro e certo, porém se ela se torna apática, dura ou viciada, se recusa uma resposta verdadeira às palavras "assim diz o Senhor", há pouca ou nenhuma esperança. Então torna-se um caso semelhante àquele referido no nosso capítulo. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou-a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Versículos 30 e 31. Isto não é pecado de ignorância, mas um pecado insolente e voluntarioso, para o qual nada resta senão o juízo implacável de Deus, e a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15 verso 23. São palavras solenes num momento como o presente, em que a vontade do homem se desenvolve com força extraordinária. Está calculada para sustentar a nossa vontade, mas a Escritura ensina o contrário. Os grandes elementos da perfeição humana, da perfeita virilidade, são estes, a dependência e a obediência. Na proporção em que alguém se afasta destes elementos, afasta-se do verdadeiro espírito e atitude que convém a um homem. Por isso, quando volvemos os nossos olhos para aquele que foi o homem perfeito, o homem Cristo Jesus, vemos estes dois grandes traços perfeitamente ordenados e plenamente revelados desde o princípio ao fim. Esse santo bendito nunca se afastou, nem por um momento, da atitude de perfeita dependência e absoluta obediência. Para ilustrar e comprovar este fato, levar-nos-ia toda a narrativa do Evangelho. Mas tomemos a cena da tentação, e aí encontraremos um exemplo do conjunto dessa vida bendita. A resposta que invariavelmente dava ao tentador era: está escrito. Nenhum argumento, nenhuma contestação, nenhuma pergunta. Vivia da palavra de Deus. Venceu Satanás retendo firmemente a única verdadeira posição de um homem. Dependência e obediência. Podia depender de Deus, e queria obedecer-lhe. Que podia Satanás fazer num caso como aquele? Absolutamente nada. Pois bem, este é o nosso modelo. Nós, tendo a vida de Cristo, somos chamados para viver em dependência e obediência habitual. Isto é andar em espírito. Este é o caminho seguro e feliz do cristão. A independência e a desobediência andam juntas. São inteiramente anticristãs e indignas. Encontramos estas duas coisas no primeiro homem, assim como encontramos as duas contrárias no segundo homem. Adão no Éden procurou ser independente, não estava contente em ser homem e permanecer no único verdadeiro lugar e espírito de um homem, e tornou-se desobediente. Aqui está o segredo da queda da humanidade. Estes são os dois elementos que formam a virilidade decaída. Siga-se ato onde se quiser antes do dilúvio, depois do dilúvio, sem a lei, sob a lei, e gentil, pagão, judeu, turco ou cristão nominal. Analise-se minuciosamente, e ver-se-á que ela resume nestas duas partes componentes, independência e desobediência. E quando chegamos ao fim da história do homem neste mundo, quando contemplamos essa última triste cena na qual ele tem de figurar, como o vemos?
Em que caráter aparece ele? Como o rei perverso e o iníquo. Que Deus nos dê graça para ponderar bem estas coisas. Cultivemos um espírito humilde e obediente. Deus tem dito: eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66 verso 2. Que estas palavras penetrem bem nos nossos ouvidos e nos nossos corações, e que a constante aspiração das nossas almas seja: e da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Desejamos lembrar especialmente aos amigos e jovens que a verdadeira salvaguarda contra os pecados de ignorância é o estudo da palavra de Deus, e a verdadeira proteção contra os pecados arrogantes é a sujeição à palavra de Deus. Precisamos de ter sempre estas coisas em vista. Existe uma forte tendência entre os crentes jovens para se introduzirem na corrente deste século e se deixarem imbuir do seu espírito. Daí a independência, a vontade própria e a autoconfiança, a presunção, e a pretensão a serem mais sábios do que os anciãos. Todas estas coisas são detestáveis à vista de Deus, e inteiramente opostas ao espírito do cristianismo. Queremos sincera e amavelmente insistir com os nossos jovens para que se guardem contra estas coisas e cultivem um espírito humilde. Lembrem-se de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Apenas nos falta, antes de terminar os nossos comentários sobre esta parte, notar o caso do profanador do sábado e a instituição do cordão de azul. A profanação do dia do repouso. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Então, toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículos 32 a 36. Isto era certamente um pecado de soberba, era desobedecer resolutamente a um mandamento claro e positivo de Deus. É isto que caracteriza especialmente um pecado arrogante e o faz absolutamente indesculpável. Não pode alegra-se ignorância ante um mandamento divino. Mas por que motivo, pode perguntar-se, tinham de pôr o homem em guardai, porque ainda que o mandamento era explícito, todavia a sua quebra não havia sido prevista, nem tinha sido estabelecida nenhuma pena. Para falar segundo a maneira dos homens, o Senhor não tinha contemplado uma tal loucura no homem como profanação do dia de repouso por parte do homem, e não havia, portanto, provido formalmente a uma tal ocorrência. Não temos necessidade de recordar que Deus conhece o fim desde o princípio, porém neste assunto deixou propositalmente o caso despercebido até que chegasse a ocasião necessária. Mas, infelizmente, essa ocasião chegou, porque o homem é capaz de tudo. O repouso de Deus não está em seu coração. Acender o lume no dia de sábado não era uma infração positiva da lei, mas evidenciava o mais completo alinhamento do pensamento do legislador, visto que introduzia no dia de repouso o que era símbolo apropriado do juízo. O fogo é emblemático do juízo, e como tal não podia estar, de modo nenhum, em relação com o repouso do sábado. Nada, portanto, restava senão fazer cair o juízo sobre o transgressor, porque o que o homem semear isso também ceifará. O cordão azul. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículos 37 a 41. O Deus de Israel queria manter o seu povo em uma contínua recordação dos seus santos mandamentos.
Daí a magnífica instituição do cordão de azul, que era destinado a ser um memorial celestial ligado às bordas dos seus vestidos, de forma que a palavra de Deus pudesse ser sempre trazida à memória nos pensamentos de seus corações. Sempre que um israelita punha os seus olhos sobre o cordão azul, devia pensar no Senhor e mostrar uma sincera obediência aos seus estatutos. Tal era a grande intenção prática do cordão azul. Mas quando nos voltamos para Mateus 23 verso 5, vemos o triste uso que o homem tinha feito da instituição divina. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Assim a própria coisa que havia sido instituída com o propósito de os levar a recordarem o Senhor, e a prestarem obediência humilde à sua preciosa palavra, fora convertida em ocasião de própria exaltação e orgulho religioso. Em vez de pensarem em Deus e na sua palavra, pensaram em si próprios e no lugar que ocupavam no conceito dos homens. E fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Nenhum pensamento de Deus. O espírito original da instituição foi completamente perdido, enquanto que a forma exterior era guardada para fins egoístas. Não podemos ver alguma coisa semelhante a isto em redor de nós e entre nós mesmos? Pensemos nisto séria e profundamente. Consideremo-lo a fim de não convertermos o memorial celestial numa divisa terrestre, e o que deveria levar-nos a uma humilde obediência em ocasião de exaltação própria.